Marcos, tem uma dúvida sobre o papel da igreja na formação das crianças. Sei que o papel de educar e instruir na palavra é responsabilidade dos pais, mas como a igreja pode cooperar nesse processo? Muito boa pergunta, Verônica. Muito boa mesmo. Eu dou um like na pergunta da Verônica aí. Isso. Não só a pergunta, a forma da pergunta, mas o tema que ela aborda, né? Que é de extrema importância. Muito bom. Que eu acho que é necessário repetir algumas coisas, mas é assim, a responsabilidade número 1 diante de Deus pelas crianças é dos pais. Os pais são os primeiros a responderem a Deus pela situação de seus filhos. Mas isso, de maneira nenhuma, retira a responsabilidade da igreja, né? As coisas que eram feitas de forma assim, muito tradicional, com a escola dominical, de 1 hora lá para as crianças, é uma coisa que se comprovou que não tem a eficácia, né? O fundador dessa história de escola dominical era um homem que pegava crianças na rua, crianças que estavam na rua perambulando, e ele juntava essas crianças e dava a instrução bíblica para elas, né? Diz que foi muito usado por Deus com crianças, e era uma obra fantástica, só que isso eu nem me lembro de que século é isso é uma história antiga, né? Se duvidar, não é só do século passado, talvez seja do século XIX. Mas depois a igreja simplesmente substituiu isso por uma aulinha de 1 horinha ali com os filhos dos irmãos, o que não é melhor do que nada, né? Obviamente é melhor que nada. Mas a verdade é que a igreja pode e deve fazer muito mais, tá? Primeiro, a igreja tem um papel profético importante, talvez seja um tema que a gente aborde aqui em algum momento desses. O que é, na verdade, o ministério profético? Está aí um tema interessante para a gente abordar, tá? Mas, assim, só para casar com esse tema da pergunta, na verdade, o ministério profético, ele tem como uma das condições fundamentais é que aqueles que estão sendo usados por Deus como profetas, eles têm que saber traduzir para a igreja, explicar para a igreja a realidade na qual a igreja está inserida. É necessário que entendam o que está acontecendo no mundo, entendam o que está acontecendo com a revolução cultural, o que está acontecendo no assédio às crianças através do sistema educacional, através da mídia, né? A forma como estão sendo bombardeados. A igreja tem que ter esse papel de elucidar isso, denunciar essa realidade, né? O que mais? A igreja tem que ter um ambiente que instrua os pais que querem assumir plenamente o seu sacerdócio. Eles vão aprender com quem? Eles vão aprender com outros pais, com casais que já estão mais experimentados, que também aprenderam com outros, que aprenderam com outros, e assim por diante. Então, esse é um papel importantíssimo. Terceiro, programações com as crianças são, sim, muito importantes se, assim, estiverem voltadas para o projeto de Deus, que é a família. Então, programações, por exemplo, com crianças que acabam por substituir os pais ou anular a importância dos pais, elas não são condizentes. As programações com as crianças devem ser programações que cooperam com esse ministério dos pais. Nós aqui, nos últimos anos, temos experimentado aqui em Salvador, pela iniciativa de alguns dos pastores, tá? Uns de maneira muito intensa,
né? Outros de maneira menos intensa, mas com um grande esforço, com retiros, programações para crianças, encontros com crianças, né? Mas o mais interessante é que nesses últimos anos apareceram pastores que conseguiram, porque não é uma coisa fácil, fazer um monte de programação com crianças, colocando os pais à frente como responsáveis, né? Tomando a frente no início, depois delegando aos pais. Então, de repente, quando os filhos de um irmão aqui, por exemplo, que é o André Barros, os filhos dele já passaram por uma outra idade, ele começou a trabalhar mais com crianças que já estavam nessa faixa de idade, mas passou todo o grupo anterior, da idade anterior, passou para os pais, e sempre envolvendo os pais, envolvendo... E outros irmãos trabalharam aqui, formando crianças, né? Nós temos irmãos aqui que tiveram muito cuidado com as crianças aqui em Salvador. Mas estamos muito animados com esses projetos, estamos animados porque há hoje um maior envolvimento dos pais, não só para cuidar dos filhos, mas também para assumir a frente de trabalhos organizados que reúnem crianças. Então, hoje nós temos até, assim, uma reunião lá, por exemplo, que é a reunião geral, só para criança. Vem criança de tudo que é lado, junta lá um mundaréu de crianças que nem se conhecem direito, estão ali e a reunião é delas. Louvor, tudo aí é com a participação delas, oração, e sempre há alguém para trazer um ensino. É uma reunião de crianças. E, obviamente, isso coopera demais com o trabalho dos pais, né? Sim.